Doutora Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, meus amores. Hoje nós vamos falar mais uma aulinha de geografia e o nosso tema, o nosso foco hoje é trabalhar a questão do Ocidente, tanto geográfico quanto o Ocidente cultural. Existe uma diferenciação que a gente vai abordar na aulinha de hoje. Além disso, vamos focar também no processo de regionalização mundial, a partir de vários critérios que a gente vai entender um pouquinho, né, a mais agora na aulinha que vocês vão assistir, tá? Fiquei com a aula. Primeiro, o livro traz essa questão da diferenciação do Ocidente geográfico e cultural. Ocidente, no caso aqui do Ocidente geográfico, vai estar muito bem demarcado. É toda, né, a porção que está a ocidente do meridiano de Greenwich. Então, esse meridiano ele vai me dizer, né, o que é Ocidente e Oriente. Isso no ponto, né, da geografia. Então, eu trouxe as duas imagens só para a gente poder olhar. Então, visualizar. Então, todas as terras que estiverem, né, a oeste do meridiano de Greenwich, elas são consideradas Ocidente. Já a parte cultural, que a gente vai observar agora no próximo mapa, a parte cultural vai ser colocada justamente nesse quesito aqui. Então, a cultural, ela vai estar diferente da geográfica. Por quê? O que a gente tem de diferente aí? Quando eu falo em cultural, eu estou colocando principalmente aqui nesse Ocidente com uma visão mais de superioridade. Então, essa é uma definição lógica, evidentemente, que veio da Europa, né, e que ainda se utiliza muito, querendo colocar esse Ocidente como sendo o centro do mundo. Então, o Ocidente cultural vai estar ligado principalmente, né, as civilizações que descendem das civilizações greco-romana e também, né, da que tem a filosofia e a religião, né, judaica cristã. Então, vocês podem observar que vai estar totalmente diferente do Ocidente geográfico. Por quê? Porque todas essas partezinhas que estão de verde no primeiro mapa vão ser consideradas Ocidente. Então, o meridiano de Greenwich está aqui e a gente vai perceber que a gente vai ter porções, né, do território dos dois lados. Então, vai se diferenciar. Aqui no segundo, o verde, ou o azul, é que vai ser a porção ocidental. Então, percebam que eles quiseram dizer o quê? Que só os países, né, mais desenvolvidos é que tem esse Ocidente cultural. Agora, eu vou querer trabalhar com vocês no próximo slide a questão da definição de regionalizar. É importante que a partir de agora a gente compreenda o que é o processo de regionalização, porque a gente vai trabalhar com esse conceito desse momento para frente o tempo inteiro. Então, regionalizar significa o quê? Fragmentar um território a partir de um critério. Então, eu posso pegar qualquer critério e dividir em regiões de acordo com esse critério. Então, quando eu digo vou regionalizar a partir do clima, então eu vou observar um território, pode ser o território brasileiro. Então, observo o território brasileiro e vou fazer essa divisão, essa regionalização a partir desse clima, né? Então, eu tenho que primeiro fazer o que para regionalizar? Escolher o critério e pegar esse território. A partir desse critério é que eu vou fazer essa divisão desse território. Qual o critério utilizado na regionalização acima? Então, ele pegou o território, né? Então, aqui ele pegou realmente o território planisfério do mapa mundi, né? Então, e colocou o critério. Qual é o critério que ele dividiu esse planisfério aqui? Em zonas térmicas da Terra. Então, a gente pode perceber que ele fez a divisão, em 3 zonas térmicas. Não foi? A zona polar, a zona, né, que a gente chama de temperada e a zona tropical. Então, ele pegou o critério. Qual foi o critério que ele utilizou? As zonas térmicas. E fez a divisão.
eu posso pegar qualquer critério e fazer essa mesma divisão. Então, regionalizar é você pegar um território a partir de um critério e você fazer a divisão desse território. Ok, gente? Então, é importante que vocês entendam que a gente faz esse processo o tempo inteiro, com diversos critérios. E o livro de vocês traz a regionalização, já vê agora no slide seguinte, a regionalização através do IDH. O que é o IDH? Eu venho dizer para vocês sempre que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui eu estou querendo saber como é que as pessoas vivem nesse espaço. Eu estou atrelado à questão econômica? Sim, posso até colocar aí, mas não é o ponto central. O ponto central, quando eu falo em Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, é a qualidade de vida. Então, o que está em foco aí é isso. Então, ele está falando que a gente tem uma regionalização de acordo com esse IDH. O IDH ele é criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Então, é uma instituição dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas, e o IDH ele é criado em 1990. Qual é a função? Visualizar, medir a qualidade de vida do mundo, dos países do mundo. Então, quando ele diz que a gente vai regionalizar, então ele vai dizer o quê? Que a gente vai dividir o mundo a partir do critério IDH. Então, o que eu vou observar aqui? A expectativa de vida, a educação, o rendimento, pode entrar também aí, o analfabetismo. Então, eu vou pegar várias informações e vou dividir. Então, os países, quando eu digo, esse país é muito desenvolvido. Desenvolvido de que ótica? Desenvolvido porque o desenvolvido ele vai entrar a questão humana e a questão econômica. Agora, se eu disser, esse país tem um crescimento enorme, aí sim eu vou estar ligado à economia. Então, tem que observar isso. Então, a regionalização, de acordo com o IDH, ele vai dividir observando justamente o desenvolvimento social. Esse índice, ele vai de 0 a 1 e a gente vai dividir ele em 4. O IDH baixo, médio, elevado e muito elevado. De 0 a 0,25 a gente tem o IDH baixo. De 0,25 a 0,50 médio. De 0,50 a 0,75 a gente tem o IDH elevado. E o IDH muito elevado é o que vai de 0,75 a 1. Então, essa regionalização, os países são colocados seguindo esse critério. Também o livro vai trazer, é importante que eu já observe nesse slide aqui, que a gente pode fazer a regionalização a partir do PIB. Aqui eu não estou querendo saber como as pessoas vivem, Eu quero saber a produção econômica, a soma dessa produção econômica. Por isso eu estou trabalhando aqui o produto interno bruto. Então, é uma invenção para a gente medir a produção, e o faturamento, principalmente, dos países. Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou somar todos os serviços, e bens produzidos dentro de um país. Isso daqui, eu não quero saber se uma pessoa produziu tudo isso ou se foi o restante. Não, aqui eu não estou ligada a quem foi que produziu. Eu estou dizendo que o país ou a região teve esse PIB. Eu não quero saber se ele está concentrado, se ele está distribuído. Não faz essa análise social. Aqui eu quero saber realmente essa questão do valor. E o mundo também é dividido a partir do PIB. A gente sabe que hoje o maior PIB é o dos Estados Unidos, brigando ali o tempo inteiro com a China, para saber quem é que vai estar em primeiro lugar. A China o tempo inteiro tentando ultrapassar. Então, esse PIB aqui ele está falando de quê? É economia. Não está atrelada à questão do desenvolvimento social. Ok, gente? E aí, aqui a gente vai trabalhar a questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O conceito é simples. Quando eu falo que uma coisa ela é desenvolvida, eu estou dizendo que ela atingiu um certo patamar, que ela está com tudo muito bem organizado. Quando eu
eu digo que o país ele é subdesenvolvido, estou dizendo que ele ainda tem alguma coisa para conquistar. E geralmente é a questão social e econômica, porque o termo desenvolvimento ele deve ser aplicado a isso, né? A questão social e a questão econômica. Porque se a gente fizer só um, a gente não está falando de desenvolvimento, estamos falando de crescimento. Ok? Então ele é formado, né? Foi criado essa terminologia, né? Desenvolvimento e subdesenvolvimento a partir de 1950. E aí a gente tinha realmente os países desenvolvidos como aqueles que tinham um elevado, né, desenvolvimento econômico, principalmente, e o subdesenvolvido aqueles que não apresentavam esse desenvolvimento. A gente está o tempo inteiro, oitavo ano, eu quero que vocês gravem muito bem isso. A gente muda, né? Quando eu digo nós mudamos, porque eu utilizo também no dia a dia com vocês. Então muda essas nomenclaturas. Então, aqui o mundo estava de uma forma, né? Quando a gente estava em 1950. Eu digo que foi criado realmente em 1945. Só que em 1950 é que se consolida a utilização, ganha fama. Essas duas nomenclaturas, e as pessoas começam a utilizar. Isso está aqui em 1950. Em 1952, quando a gente vai observar no próximo slide, a gente já vê que a gente já tem uma nova reformulação. Então, eu já tenho o mundo dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Quando eu costumo brincar com vocês, né, que tem alguma coisa muito chique em sala de aula, eu digo assim, isso é coisa de primeiro mundo. Eu estou querendo dizer o quê? Que isso é coisa de primeiro mundo. Estou dizendo que isso aí é o máximo, não tem outra coisa, isso aí é o auge. Quando eu digo, eita, que coisa pobre, isso é coisa de terceiro mundo. O que é que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que isso daí, infelizmente, ficou com aquelas pessoas, né, que não tá tão desenvolvida. Então, turma, eu preciso que vocês compreendam que nesse momento histórico, nessa definição de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela surge já no contexto de Guerra Fria. O que é Guerra Fria? Quando o mundo está dividido em socialismo e capitalismo, não é isso? Lembra que a gente já conversou? Pronto. O mundo dividido em socialismo, né, e capitalismo. E todo mundo tinha que apoiar uma dessas ideologias. Diante disso, gente, a gente não podia só fazer país desenvolvido e país subdesenvolvido. Por quê? Porque não era claro, não era nítido isso para o mundo inteiro. Então, o que foi que a gente fez, né? O que foi feito? Aí, eles fizeram primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Quem eram os países do primeiro mundo? Eram os países capitalistas desenvolvidos. Aqueles países que seguiam o capitalismo e eram o ápice no desenvolvimento, eles eram considerados países do primeiro mundo. Por isso que a gente brinca, eita, isso é coisa do primeiro mundo, é porque é o chique, é o top. Quando eu falo países de segundo mundo, é aqueles países que adotaram um sistema socialista, então, portanto, não poderiam se igualar. Até porque o desenvolvimento do país capitalista e do país socialista, né, nesse momento ele era diferente. Então, eles criaram uma classificação aí, que foram os países do segundo mundo, ou seja, aqueles países que eram socialistas. E os terceiro mundo? E os países do terceiro mundo? Eram justamente aqueles que seguiam a ideologia. A ideologia aqui é capitalista, só que não tinha o desenvolvimento. A gente sabe que no capitalismo, nem todo mundo consegue ser o desenvolvido, né? A gente precisa ter esses países que são subdesenvolvidos para que esses países desenvolvidos consigam, explorar aquela lógica que eu falo para vocês o tempo todo, que é a lógica capitalista. Nós vamos ter uma imagem aqui, né, do mapa para ilustrar. Então, primeiro mundo, olha quem era o primeiro mundo. Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, a Europa, né, ocidental, e a Austrália, né, basicamente além do Japão. Era primeiro mundo. Segundo mundo, a parte que foi o berço do socialismo, né, Europa e algumas partes da Ásia. E o restante, todo o resto era o quê? Terceiro mundo, era capitalista, mas não tinha tanto desenvolvimento, ok? Mas aí isso mudou, Guerra Fria acabou, então vamos mudar a terminologia. E a gente teve, como eu vou observar agora com vocês no próximo slide, a reformulação. Hoje não utiliza mais primeiro, segundo e terceiro mundo. A gente até brinca, mas não é correto utilizar mais, porque a gente não tem mais o contexto da Guerra Fria. Então, a gente tem países do norte e países do sul. O que quer dizer? Os países do norte são os países desenvolvidos.
Os países do sul, na ideia, né, os países subdesenvolvidos, independentemente da posição geográfica que eles estejam, ok? Então, se eles forem considerados países norte, eles são desenvolvidos, independente se eles estão no norte ou no sul, geograficamente, ok? E se eles forem do sul, não importa a posição que eles estejam no globo, eles são considerados países subdesenvolvidos, né? Então, como a gente vai visualizar agora no mapa seguinte, né? Então, aqui ele vai colocar, ó, países, né, do norte, países do sul. E por que a Austrália, mesmo estando no sul, mas está na cozinha do norte? Porque ela se encaixa no padrão, né, dos países do norte, que tem desenvolvimento, né, tecnologia, principalmente aqui a gente já vai observar a questão muito líquida da tecnologia. Então aqui esse mapa vai ilustrar o que eu falei para vocês. Não precisa estar no norte geográfico para fazer parte dos países do norte, de acordo com essa regionalização. Ok, gente? Uma imagem para a gente poder não ter dúvida. País do norte, barganha, pega a riqueza do mundo inteiro. Países do sul, infelizmente, são aqueles que são sugados. Até porque se a gente existe esses países desenvolvidos, é porque eles têm que explorar outros países, né? Então, por isso que a gente fica nessa lógica do norte gordinho, rico, o sul, os explorados, né? Por isso, magrinho. Mas ainda não acabou. A gente tem uma última regionalização aqui, que é a regionalização por tipo. Tipo norte e tipo sul. Em 2004, foi a última regionalização que saiu aqui, e ela dizia o quê? Que a gente tinha um novo cenário mundial. A gente tinha aqueles países que eles não eram nem subdesenvolvidos, nem desenvolvidos. É aqueles que estavam intermediários, que muitos dizem, né? Vocês sabem que eu não concordo muito com essa lógica, mas que muitos dizem que vão chegar aí a ser desenvolvidos. Então a gente tem aqueles países que estão em desenvolvimento, que agora a gente chama de países emergentes, no qual o Brasil se encaixa atualmente. Então criou-se os países do tipo norte e os países do tipo sul. Por quê? Porque eram vários tipos. Então não era só norte e sul, agora tinha tipologia, divisão dentro deles. Vamos observar o próximo slide para eu explicar para vocês. Os países do tipo norte, quem são? Nesse grupo estão os países desenvolvidos, aqueles que já são consolidados, e os países que agora já não tem mais socialismo, né? Ex-socialistas, e os tigres asiáticos, né? Aqueles países que conseguiram um boom. Tigre, né? Justamente nesse sentido de boom, que são alguns países da Ásia, né? E esses três grupos aqui formam os países do tipo norte. E os países do tipo sul? O resto, né? A todos os outros que não se encaixaram aqui, se encaixam nele. Então, nesse grupo estão os países emergentes, Brasil faz parte, né? O BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, todos fazem parte, né? Os menos avançados, os considerados em situação intermediária, os exportadores de petróleo, né? E os novos tigres asiáticos. Todos esses são considerados países do tipo sul, que na ideologia, na lógica capitalista, podem um dia chegar ao desenvolvimento. Estão em desenvolvimento. Então ele coloca os que são subdesenvolvidos e os que estão em desenvolvimento junto aqui no tipo norte e tipo sul. Gente, explicação feita, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Beijo no coração.